Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma videoaula. O assunto que a gente vai ver agora é a progressão aritmética, também conhecida por PA. Bom estudo a todos! Ao final desta aula, você deve ser capaz de reconhecer se uma sequência pode ser classificada ou não como progressão aritmética, conhecida também por PA, saber determinar a razão de uma PA, classificar uma PA em crescente, constante ou decrescente, resolver problemas que envolvam definição de PA e resolver problemas que envolvam o termo geral da PA. Lembrando sempre que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante, fazendo os exercícios e anotando também as suas dúvidas para serem levados para os nossos encontros ou para a nossa sala virtual. Bom, pessoal, vamos começar observando essa sequência aqui, formada pelos números 1, 5, 9, 13, 17, 21 e assim por diante. Bem, desse número para esse, observem que a gente somou 4. 1 mais 4, 5. Isso aconteceu novamente aqui e em todos os outros. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17, 17 mais 4, 21. Então, isso aqui vai continuar com essa mesma lógica. 21 mais 4, o próximo termo aqui é 25, e assim sucessivamente. Bem, esse número que é somado aqui, a gente chama ele de razão. E a gente pode obter ele fazendo esse elemento menos esse. Sempre um elemento menos o anterior. Então, olha só, 5 menos 1 dá 4, 9 menos 5 também dá 4, 13 menos 9 também dá 4, e assim por diante, tá? Então, a definição de PA é justamente essa. Uma progressão aritmética, que a gente abrevia por PA, é toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, para eu falar de diferença com o anterior, o primeiro não teria o anterior, tá? Então, a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é constante. Essa constante é o que a gente chama de razão da progressão aritmética e a gente representa pela letra R. Então, nesse caso, R igual a 4. Deixa eu voltar para cá. Bem, podemos observar ainda que ao considerar 3 termos consecutivos da sequência, o termo central é dado pela média aritmética entre os outros 2 termos. Então, vamos testar aqui primeiro os 3 primeiros. Trouxe para cá, então, a 1, a 2 e a 3, que é a posição do primeiro termo, posição do segundo e do terceiro termo. Então, a 1 é 1, o A2 é 5 e o A3 é 9. Vamos testar se isso aqui funciona. Vamos fazer a média aritmética do primeiro com o terceiro termo e vamos ver se o resultado é o termo do meio. Então, média aritmética, 1 mais 9 dividido por 2, 1 mais 9 é 10 dividido por 2 dá 5. Realmente deu o termo do meio. Vamos testar agora o A2, o A3 e o A4. Esse. A2 é 5, A3 é 9 e A4 é 13. Então, 5 mais 13 vai dar 18 dividido por 2, realmente deu 9. Vamos testar agora só mais um? O A3, A4 é 5, pode ser? 9, 13, 17. 9 mais 17 vai dar 26, dividido por 2 deu 13. Também funcionou. Bem, pessoal, vamos ver uma prova para isso, tá? Então, dados 3 termos consecutivos de uma PA, eu chamei os termos de x, y e z, eu consigo escrever, gente, todos eles em função de um dos termos e da razão. Então, olha só, vou escolher deixar o termo do meio fixo, tá? Então, fixei o termo do meio, y. O termo anterior é y menos r. Veja aqui, quem é o anterior a 5? É 5 menos 4. Quem é anterior a 21? É o 21 menos 4, que dá 17, tá? Então, seja lá qual for o termo, se você subtrair R, você cai no termo anterior. Então, aqui, voltando, eu mantive fixo o Y, o termo do meio. O anterior eu chamei de Y menos R. E o próximo vai ser Y mais R. Tudo bem? Agora, eu vou fazer a média aritmética dos termos dos extremos, tá? E vou verificar se vai dar ou não igual ao termo do meio. Então, vou fazer y menos r mais y mais r sobre 2, que é a média aritmética. Tá? Eu vou calcular isso. Então, y mais y vai dar 2y, menos r mais r, que vai dar 0. Então, isso vai ficar igual a 2y sobre 2, dividido por 2, isso dá y. Realmente deu o termo do meio.
Então, isso demonstra que, dados 3 termos em PA consecutivos, em qualquer posição, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. Vamos ver outros exemplos aqui de PA. Então, essa sequência aqui, 4, 7, 10, 13, 7 menos 4 dá 3, 10 menos 7 dá 3, 13 menos 10 dá 3 e 16 menos 3 dá 3 também. Então, isso é uma PA de razão 3. Essa reticências indica que isso aqui é infinito, continua sempre com essa mesma razão. Outro exemplo, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se você fizer 2 menos 3, dá menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. Sempre vai dar menos 1, gente. Ou seja, daqui para cá, se você somar menos 1, você vai sempre obter o próximo termo. Então, 3 menos 1 dá 2, menos 1 dá 1, menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 1, menos 1 vai dar menos 2 e assim por diante. Então, essa PA tem razão menos 1, que é negativo. Pode acontecer? Pode. Já já a gente vai classificar as PAs também. Vocês vão ver como é que é a classificação dela de acordo com a razão. Essa outra aqui, gente, na definição de PA não fala que a razão não pode ser 0, tá? Então pode, isso daqui é uma PA constante. 5 menos 5 dá 0. Aí você pega esse termo que é 5 menos esse, dá 0 de novo. Se você pegar esse termo que é 5 menos 5, dá 0 de novo. Então isso é uma PA de razão 0. 25, 23, 21, novamente uma razão negativa, só que agora a razão é menos 2. Então, vamos ver um exercício só com essa definição. Determine x de modo que a sequência formada por esses 3 números seja uma PA. Então, o primeiro termo, que a gente também chama de A1, né? Lembra dessa nomenclatura lá na aula de sequências? A1, A2, A3. Então, esse primeiro termo é o x mais 5, o A2 é 4x menos 1 e o A3 é x ao quadrado menos 1. Gente, tem duas formas de a gente fazer essa questão. Ou a gente usa que o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois, e aí você vai construir uma equação que só tem x como incógnita. Resolve e acha o valor de x. Ou você pode usar a definição de PA. Qual seria a definição de PA? A2 menos A1 dá razão. A3 menos A2 também dá razão. Então, eu posso igualar essas duas razões. Então, ficaria assim. A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Por quê? Ambas subtrações são iguais a R. Eu não preciso saber qual é o valor de R, tá? Então, equacionando isso, gente, a gente vai ter 4x menos 1, que é o A2, menos o A1, que é x mais 5, igual a x ao quadrado menos 1, que é o A3, menos o A2, que é 4x menos 1. Resolvendo esse lado, eu vou ter 4x menos x, que dá 3x, e menos 1 menos 5 dá menos 6. O outro lado, eu vou ter x ao quadrado, menos 4x, menos 1, mais 1, né? Porque menos com menos vai virar mais 1. Então, menos 1 com mais 1 vai sumir. Então, eu tenho essa equação aqui, gente. Colocando isso tudo de um lado igualando a zero, a gente tem uma equação de segundo grau, tá? Que tem como raízes os valores x igual a 1 ou x igual a 6. Você vai resolver isso por baixo. E aí, gente, terminamos o exercício, mas a gente pode conferir. Será que eu achei os valores certos? Joga 1. Primeiro vamos testar 1. Joga 1 aqui. Aqui seria 1 mais 5, daria 6. Aqui estou testando. 1 mais 5, que daria 6. Aqui ficaria 4 vezes 1, menos 1, que vai dar 3. E 1 menos 1, que vai dar 0. 6, 3, 0. Gente, isso é uma PA? É uma PA de razão menos 3. Então, funcionou. Eu achei um valor de x que fez isso aqui ser uma PA. Vamos conferir o outro agora. Para x igual a 6, como é que ficaria a minha sequência? Ficaria 6 mais 5, 11, é o primeiro termo. O segundo termo, 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. E o terceiro termo, 6 ao quadrado, 36, menos 1, 35. Gente, isso é uma PA de razão 12. Ó. Daqui para cá eu somei 12, daqui para cá eu somei 12 de novo. Então, eu consegui achar esses dois valores para x que transformaram essa sequência numa PA. Gente, ele só pediu o x, tá? Isso daqui é só uma conferência. Mas se ele tivesse pedido o valor da razão das PAs, você tem que, além de achar o x, você tem que montar a PA para poder encontrar a razão. Tudo bem?
Vamos ver agora como que a gente faria de outra forma. A gente poderia fazer a média aritmética desses termos e igualar com o termo do meio, tá? Então, fazendo dessa forma, gente, eu botei aqui, eu nem vou fazer o passo a passo, tá? Você vai chegar, ó, exatamente naquela mesma equação. Tudo bem? Então, também vai ter raiz x e 1, não tem por que a gente fazer tudo de novo. De uma forma ou de outra, você chega na mesma equação do segundo grau. Classificação de uma PA. Uma PA pode ser classificada em crescente, quando a razão é maior que zero. Exemplo, essa PA aqui tem razão 5. Então, 7 mais 5, 12, mais 5, 17. Esses termos estão crescendo sempre. Por isso que essa PA é chamada de crescente. A PA constante, que a gente já comentou, quando a razão é zero. Por exemplo, essa daqui, quando todos os termos são iguais, a razão é zero. E quando a razão é menor que zero, a gente classifica ela como decrescente. Por quê? Se a razão é negativa, esses números aqui vão sempre diminuir. Então, está aqui um exemplo com a razão menos 5. Bem, deixa eu voltar para cá e vamos continuar. Vamos ver agora o termo geral de uma PA. Então, vou pegar uma PA genérica, tá? Chamei a 1 do primeiro termo, a 2 o segundo termo, a 3 o segundo termo, assim sucessivamente. O AN, gente, é o termo que está na posição N. É ele que a gente vai chamar de termo geral. Vamos ver como é que a gente vai chegar nele. Então, o primeiro termo é o A1. O segundo termo, gente, é pegar o A1 e somar a razão, certo? Então, o segundo termo pode ser escrito como A1 mais R. O terceiro termo, eu vou pegar o A2 e vou somar a razão de novo. Ou seja, é a mesma coisa que pegar o A1 e somar a razão de novo. Ou seja, somar a razão duas vezes. Então, o A3, ele é o A1 mais 2R. Gente, só para manter esse mesmo padrão, esse primeiro termo que é o A1, eu poderia escrever ele como A1 mais 0R. Né? Não faz diferença. Então, vamos lá. Por raciocínio análogo, o quarto termo vai ser o A1 mais 3R. Né? Realmente, como é que eu chego nessa posição, saindo dessa? Somei R uma vez, somei R a segunda vez, somei R a terceira vez. Então, A4 é A1 mais 3R. Então, o termo de posição 2, eu peguei o A1 e somei uma vez a razão. O de posição 3 foi o A1 mais 2 vezes a razão. O de posição 4 foi o A1 mais 3 vezes a razão. Vocês repararam que a quantidade de vezes que eu somo a razão é sempre esse número da posição menos 1? No 4 eu somei 3, no 3 eu somei 2. Vai ser assim sempre. Então, o termo de posição N vai ser o A1 mais quantas vezes a razão? N menos 1. Lembrando que N é a posição desse termo AN. Então, relembrando aqui, ó, o AN é o que a gente chama de termo geral, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos, né, até chegar nesse cara, ou seja, é a posição dele, que é a mesma coisa, e R é a razão. Então, vamos ver um exercício que a gente vai usar essa fórmula para resolver. Vamos calcular o 20º termo dessa PA. Então, gente, se eu perguntasse para vocês qual é o termo A20 dessa PA, é a mesma coisa que perguntar qual é o 20º termo dessa PA. Bem, para usar aquela fórmula, a gente precisa conhecer o A1 e a gente precisa conhecer a razão. O N vai ser 20. Tá? Então, vamos olhar para essa PA, primeiro identificar o A1 é o 26 e a razão vai ser 5, né? 26 mais 5 dá 31. Você pode pensar 31 menos 26. Um termo menos o anterior, você encontra a razão, 5. Então, o A20 vai ser A20 igual a 1 mais 19R, esse número que multiplica. O R é sempre esse menos 1. Tudo bem? Então, agora, gente, é só substituir o R e o A1 e fazer a conta. Então, A20 vai dar 26 mais 19 vezes 5. Calculando isso, A20 dá 121. Gente, alguém poderia falar assim, ah, professor, eu posso ficar somando R, somando R, somando R até chegar na posição 20? Vai dar certo, mas vai dar muito trabalho. Imagina se eu pedisse o A80, se eu pedisse o A109, você ia ficar somando o R aqui 109 vezes? Não ia, né? Ia ser inviável fazer. Então, vamos sempre utilizar esse raciocínio que dá certo e fica bem prático. Tudo bem? Gente, além disso, não existe apenas essa possibilidade de escrever sempre em função do A1.
eu poderia não ter o A1, eu poderia ter o A5, por exemplo. É possível a gente achar o A20 partindo do A5, só que vai mudar aqui. Aqui não seria mais 19R, seria um outro valor. Vamos ver agora, vamos desenvolver o raciocínio para deduzir essa outra fórmula, que é do termo geral em função de um AK qualquer. Então vamos lá, gente, vou desenvolver aqui. Peguei, por exemplo, um A9. A9 é A1 mais 8R. Se eu quisesse escrever ele em função do A2, como é que ficaria? Olha só, esse 8R você pode abrir como R mais 7R, né? 7R mais R dá 8R. E aí, gente, esse R aqui você pode juntar com esse A1. A1 mais R, isso dá A2. Então, o A9 é A2 mais 7R. Então, eu consegui escrever o A9 em função de um outro termo aqui, sem ser o A1. O que mudou aqui? Mudou que agora esse valor que está aqui não é mais N menos 1, é N menos 2, tá vendo? N menos o valor que está aqui, dá 7. Se eu fizer o processo de novo, eu vou abrir esse 7R como R mais 6R. E aí eu vou juntar esse R com esse A2. A2 mais R a gente sabe que dá o A3. Então a gente chega na fórmula que A9 é A3 mais 6R. Ó, novamente, o valor que está multiplicando o R aqui é 9 menos 3. Então, se eu quiser escrever um AN em função de um AK qualquer, é possível. Então, vamos desenvolver isso aqui. Como é que ficaria? AN vai ser o AK mais um número vezes R. Quem é esse novo número? Esse menos esse. Então, vai ser N menos K, que multiplica R. Gente, tem uma observação aqui. K menor do que N, tá? Como isso aqui são as posições, aqui você sempre vai botar a posição maior, tá? Senão aqui ficaria um número negativo vezes a razão. A gente não quer isso, tá? Bem, pessoal, vamos fazer um exercício para a gente usar essa fórmula. Eu vou pegar exatamente a mesma PA daquele exercício que a gente fez. Esse aqui. Vamos calcular o 20º termo dessa PA. A gente já fez e a gente já sabe a resposta, é 121. Só que eu vou criar um novo enunciado, tá? Risquei aqui o primeiro e o segundo termo. Finge que a gente não conhece esses dois termos. Então, meu novo enunciado seria assim: determine o 20º termo de uma PA, sabendo que o terceiro termo é 36 e o quarto termo é 41. Eu continuo com o mesmo problema, tá, gente? Agora, eu não vou usar mais aquela fórmula do termo geral utilizando o A1. Eu vou ter que utilizar um desses dois aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente também vai precisar da razão. Então, a gente tem que calcular a razão. 41 menos 36, um termo menos o anterior, dá sempre a razão. Então, 41 menos 36 dá 5. Óbvio, se é a mesma PA, tinha que dar a mesma razão, né? A gente já sabia esse número. E vou utilizar o terceiro termo, que é o 36. Então, sabemos que A3 é 36 e a razão é 5. Agora, eu vou pegar aquela fórmula do AN igual a AK mais N menos K, que multiplica R, e vou utilizar essa fórmula. O AN, gente, vai ser o A20, que é quem eu quero. E o AK vai ser o A3. Então, N é 20 e K é 3. 20 menos 3 dá 17. Então, a minha fórmula vai ficar A20 igual a A3 mais 17 vezes R. Tudo bem? Então, ó, sempre esse mais esse tem que dar o valor que está aqui. Então, substituindo esses valores, fica A20 igual a 36 mais 17 vezes 5. 17 vezes 5 dá 85, mais 36, chegamos no mesmo resultado. A20 igual a 121. Olha só, a partir do momento que você determinou a razão aqui, você poderia voltar. Você poderia subtrair 5 para encontrar esse, subtrair 5 de novo para encontrar esse. E usar aquela fórmula com o A1. Poderia também. Mas, gente, é exatamente o mesmo raciocínio. Você não precisa perder tempo fazendo isso. Se não fosse o A3, se você tivesse o A50 e quisesse o A108, tá? É muito mais prático você fazer assim direto. E aquela fórmula com o A1 também se enquadra nessa. Porque como é que ela é? A N é igual a 1 mais N menos 1. A fórmula com A1 é justamente essa, usando o K igual a 1. Tá? Então, assim, a gente entende o raciocínio, não precisa decorar, mas se você for decorar alguma fórmula, você pode decorar apenas essa. Tudo bem? Mas o interessante é você entender o raciocínio e de tanto praticar, você acaba decorando.
Bem, pessoal, vamos parar por aqui. A próxima aula vai ser sobre soma de PA. Não deixem de fazer a atividade que vai estar aqui embaixo sobre esse conteúdo, tudo bem? Fiquem com Deus e bom estudo a todos.